Saudações, me chamo Hellisson, do canal Não Assista à Noite e do canal Halisson Maciel. Quero dizer que esse relato é 100% real e aconteceu comigo e meu irmão mais velho. Apesar de outras pessoas estarem presentes no local, somente eu e ele presenciamos o acontecido. Fiz o possível para relatar da forma exata o que aconteceu, sem aumentar nem diminuir a história em nada. Na minha família, relatos de eventos sobrenaturais não são incomuns. Os membros mais antigos, como meus pais, meus tios, meus avós e etc., todos têm histórias fortes de fazer calafrios sobre a pele de quem ouve. Consequentemente, a minha geração, no caso eu, meus irmãos e meus primos, também passamos por coisas parecidas, e esse relato, especialmente, aconteceu comigo. Nessa época, que foi mais ou menos entre o ano de 2002 a 2004, não tenho certeza muito bem da data exata, mas foi aqui na minha cidade, Tefé, no interior dos Amazonas. E nessas cidades pequenas, onde todo mundo conhece todo mundo, é muito comum acontecerem coisas assim, sobrenaturais, sem explicações. Numa noite, tinha ido embora a energia elétrica, creio que era na época de racionamento de energia no país todo. Eu, meus dois irmãos, um mais velho que eu e o outro mais novo, pois sou o irmão do meio, e mais uns dois primos nossos, fomos para o pátio da casa da nossa tia, que morava do lado da nossa casa. O bairro que a gente morava estava em desenvolvimento. Não tinha as ruas asfaltadas, era novo. À luz das velas no pátio da casa da minha tia, nós começamos a jogar baralho e dominó. E isso já era tarde da noite, mas não me recordo que horas eram. E a gente conversava e jogava e se divertia muito. Inclusive, tenho saudades dessa época da minha vida. Mas no exato momento, era minha vez de jogar. Então, me concentrei na jogada. Eu estava sentado numa cadeira ao lado do portão de ferro do pátio. Esse portão era da altura de 1 metro mais ou menos, não era grande. E a mesa do jogo estava na minha frente. E meus irmãos e primos estavam ao redor da mesa, e as velas em cima da mesa onde a gente jogava. Eu vi com um canto do olho uma pessoa que aparentava ser um homem vestido de branco que abriu o portão, porém sem fazer som algum. Eu estava muito concentrado na minha jogada, decidindo sobre minha jogada, e não virei o rosto para olhar diretamente para ele. Mas ele entrou e ficou ali, do meu lado, em pé, alguns centímetros de encostar em mim. Eu tenho certeza que não foi um vulto que vemos de relance. Tinha alguma coisa praticamente física ali do meu lado, e ficou ali uns 15 a 20 segundos. Era só virar o rosto para a direita que com certeza eu veria melhor a coisa. Não olhei por achar ser um dos meus tios, um vizinho ou um outro parente que tinha ido visitar a minha tia. E essa coisa ali do meu lado, apesar de ter sido por alguns instantes, me fez sentir um frio forte. Quando terminei minha jogada, aquele homem caminhou para trás de mim, como se fosse dar a volta para entrar na casa. Aí então, eu me virei rapidamente para ver quem era. Só que quando eu virei de costas, não havia ninguém atrás de mim. Eu me levantei da cadeira, olhei ao redor, virando para todos os lados, me perguntando mentalmente para onde aquela coisa ou homem teria ido, mas não vi nada. Meus primos me perguntaram se eu estava bem, e meu coração, acelerado, fiquei nervoso muito rapidamente. Sentei e perguntei deles: "Vocês viram alguém entrar pelo portão e ficar em pé aqui do meu lado?" Nessa hora, meu irmão mais velho olhou assustado para mim e perguntou: "Cara, você também viu?" Eu respondi que sim. Perguntei dele o que exatamente ele viu. Ele deu as seguintes descrições, que era um homem vestido de branco, ficou em pé do meu lado e depois andou para trás de mim. Nessa hora, eu me assustei mais ainda, pois tive a confirmação de que não era coisa da minha cabeça. Outra pessoa, no caso meu irmão,
também viu. Mas aí, quando eu perguntei para onde ele tinha ido, ele não falou mais nada, ficou calado. Acontece que meu irmão estava sentado na minha frente, do lado oposto da mesa. Ou seja, o campo de visão dele era melhor que o meu. Seja lá o que fosse, ele viu na frente dele, e não com o canto do olho, como foi o meu caso. Depois disso, meu irmão passou mais de 10 anos sem falar nisso. Toda vez que eu tocava no assunto perguntando o que ele viu, que eu não vi bem, ele nunca me respondia. Esse assunto perturbava ele, e ele falava que era para eu esquecer aquilo, mas eu nunca esqueci. Mais de 10 anos se passaram e meu irmão continuou em silêncio sobre essa noite. Há uns 2 anos atrás, quando eu cheguei da faculdade, tive a surpresa de que meu irmão mais velho estava na minha casa, onde morava eu e minha mãe. Ele estava de visita. E entramos para a noite adentro conversando. Eu, ele e minha mãe. Já passava de meia-noite e a conversa não tinha fim. Relembramos coisas boas da nossa vida no interior e de como as coisas tinham mudado. Num dado momento, eu tive coragem e olhei nos olhos dele e perguntei: "Posso te fazer uma pergunta?" Ele disse que sim, mas aí eu continuei falando. "Mas promete que você dessa vez vai me responder. Promete que não vai mudar de assunto ou simplesmente pedir para mudar de assunto, como você faz toda vez que eu te pergunto isso." Ele ficou calado por um tempo e abaixou a cabeça e disse que sim. Então, eu perguntei o que ele tinha visto naquela noite que eu não vi e por que ele não falava no assunto. Ele permaneceu calado por alguns segundos, olhou nos meus olhos e disse: "Tem certeza que tu quer saber disso?" Eu respondi que sim. Foi quando ele disse que o que ele tinha visto era igual a um homem vestido de branco, usando capuz, mas não era aquele capuz igual de assombração. Era uma camiseta de manga comprida, o capuz era a extensão da camisa. Era parecido com aquelas roupas de frio. E usava uma bermuda branca, só que o mais assustador era que o homem não tinha rosto. A face dele era de uma caveira. Ele contou que aquela coisa abriu o portão, ficou parado bem do meu lado enquanto eu estava concentrado para jogar. Esse homem olhou para mim, olhou para ele e olhou para todos sentados ao redor da mesa, que no caso eram nossos primos e meu irmão mais novo. Depois, esse homem deu a volta por trás de mim e de todos nós e entrou na casa da minha tia. Quando ele terminou de relatar essas palavras, eu senti calafrios, e aquele frio que eu tinha sentido naquela noite. Só então eu entendi o porquê o meu irmão não tinha me contado isso na época. Eu era uma criança, tinha uns 11 ou 12 anos, e meu irmão mais velho é 4 anos mais velho que eu. Ou seja, era mais maduro e corajoso. Então ele achou que eu podia me impressionar e que isso não faria bem para mim. Muito obrigado por ouvirem o meu relato e boa noite a todos.